Olá, é um prazer muito grande estar aqui para conversar sobre a crise econômica e negócios, né? Falar sobre a pandemia e como ela está afetando os negócios. Eu quero agradecer muito ao meu amigo Luiz Fukuda, que é presidente da CIAL, Associação Comercial de Lorena, que me estimulou a fazer essa conversa sobre tempos de pandemia. Essa será uma primeira e eu pretendo fazer outros vídeos ou lives para tratar sobre alguns aspectos que são muito importantes da economia. Eu vou falar de um panorama, vou pinçar algumas informações para falar de um panorama geral, vou falar um pouco da nossa região, cases de sucesso e de algumas ações emergenciais que você pode adotar na sua empresa e que em uma live posterior ou em vídeos eu vou detalhar um pouco mais. Então vamos falar um pouco sobre um problema mais geral. A primeira coisa que a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça e que você precisa ter bem claro é que o problema que nós estamos enfrentando é o problema que chama-se vírus. O vírus que provoca esse problema de saúde universal. Então, nós não podemos ficar trazendo outros culpados. Nós temos um problema sério porque a economia nossa estava frágil. Mas o problema foi escancarado pelo vírus. Então não tente culpar, como muita gente tem feito, o entorno, porque o vírus é culpado. Qual é a principal solução para resolver esse problema? Liderança. Nós estamos com problema de liderança. Nós temos problema de liderança no país, nós temos problema de liderança nos estados, nós temos problema de lideranças no nível municipal e temos tido problemas de liderança nas empresas. Então, se você quer sair desta situação incômoda que está enfrentando, assuma a posição de liderança, aponte os rumos da sua empresa, porque esses rumos são importantes para que se encontre as soluções adequadas para a sua empresa, para o seu negócio. Um outro aspecto que tem envenenado o ambiente econômico são as tais das fake news, que não são privilégios brasileiros. Mas toda vez que há uma crise, as mentiras, as falsas notícias, as meias-verdades são disseminadas. E eu vou sugerir a você deixar de utilizar as redes sociais como fonte de notícia e buscar as fontes tradicionais. Há um boom também em fake news falando dessas fontes tradicionais, mas a maioria das fontes tradicionais, elas vêm há muitos anos. Tem empresas de imprensa brasileira que estão no mercado há 100 anos, há 90 anos, 80 anos, não é possível, 60 anos, não é possível que essas empresas continuariam sobrevivendo se fossem empresas mentirosas. Então elas só sobrevivem sobre a credibilidade. Eu vou traçar aqui um panorama econômico para dar algumas informações, pincei alguns aspectos econômicos para nós refletirmos sobre a situação econômica que estamos atravessando. No início de 2019, governo novo, e eu quero chamar a atenção de que não vai aqui nenhuma análise ideológica ou política, mas apenas uma análise econômica. Início de 2019, no governo novo, e uma bala. Isso era algo que era conhecido de todos nós. Tinha que entrar um governo e esse governo tinha que tomar uma atitude em relação às reformas urgentes que o país precisa. E a primeira delas era a reforma da Previdência. Isso tinha que ter acontecido no início de 2019. De preferência que esteja já startado e já em condições de ser modificada a Previdência no primeiro trimestre. Isso não aconteceu. Não houve uma conjugação de esforços dos poderes para que essa Previdência acontecesse. Faltou liderança para que a reforma da Previdência acontecesse. Quando ela foi acontecer? No final do ano. Então nós não tivemos tempo, não tivemos fôlego. E eu estou falando aqui da Previdência
Mas tem outras reformas urgentes, a reforma eleitoral, a reforma tributária, que é mais importante ainda, a reforma do Estado. São muitas as reformas que nós precisamos estruturais para melhorar o país. E isso não saiu do papel. E podia já estar sendo discutido, mas nós estamos discutindo coisas do entorno, mas não estamos discutindo o problema central. Só para dar uma ideia da situação econômica que nós temos, vamos lembrar que emprego é um indicador de movimentação econômica. Quando tem emprego, tem consumidor. Quando cai o nível de emprego, cai o número de consumidores. Essa reta, ou essa curva, ela mostra a evolução do emprego no Brasil de 2000 até meados de 2019. De meados de 2000 a meados de 2019. Então nós vemos desde aquele período num crescimento, num crescente na geração de empregos, até que acontece a crise de 2008, 2009. Essa crise, ela leva o emprego para um pouco acima do patamar do ano 2000, e depois há uma recuperação e ela volta ao pico anterior, mas aí tem a posse da Dilma, vamos se observar, ela dá um pico, mas o que é importante é que as medidas adotadas nesse período não foram consistentes. Por que não foram consistentes? Porque antes da posse da Dilma já começa a mostrar que há uma tendência de queda. Quando a Dilma entra, a queda é acentuada. E observe que não foi só o impeachment o responsável, porque essa queda vem acontecendo desde o ingresso da presidente Dilma. Aí há o impeachment, é o fundo do poço, e aí nós temos não estou discutindo política, estou discutindo aqui política econômica, mas aí nós vamos ter saudade do governo Temer. Por quê? Porque o governo Temer tomou medidas adequadas que fizeram com que ao desemprego, que houvesse a recuperação no desemprego. Infelizmente, com a posse do novo governo, essas medidas não continuam, e há aí um momento em que há um arrefecimento desse crescimento que vinha acentuado para colocar o Brasil na posição que tinha antes de 2009. Um outro aspecto a ser chamado a atenção, que eu quero falar rapidamente dele, é da falta de flexibilidade da legislação trabalhista brasileira. Então, a legislação trabalhista brasileira, que se pretende protetora do trabalhador, na realidade, ela é prejudicial ao trabalhador pela falta de flexibilidade, pela rigidez que ela tem. É preciso que haja mais flexibilidade em relação à redução de jornada de trabalho, redução de salário, uma série de aspectos da legislação brasileira que precisam ser flexibilizados. Quando nós analisamos a economia americana, que é muito mais flexível, as taxas de desemprego lá são historicamente mais baixas. Lógico que não dá para dizer que é só por causa da legislação trabalhista, mas a legislação trabalhista influi nisso, e eu vou falar um pouquinho sobre a taxa de desemprego mais à frente. Outro aspecto que nós estamos enfrentando, coincidentemente com essa questão da pandemia, é sobre a consolidação dos poderes, né? A falta de consolidação dos poderes. É inconcebível, num país de primeiro mundo, que se discuta a legitimidade do Congresso, a legitimidade do Executivo e a legitimidade do Supremo. Não se discute isso, não se discute invasão, não se discute se esses poderes se tem que ser fechado, não tem que ser fechado. Isso é coisa de republiqueta. Isso não é coisa de um país democrático. E o que essas situações fazem? Causam insegurança. Uma insegurança econômica, uma insegurança social, insegurança jurídica que é totalmente prejudicial ao país. Imagine, com toda a conturbação que tem na França, por exemplo, ou que passou lá, se ia se discutir sobre o poder militar assumir, né, o papel do legislativo, da própria judiciário. Isso é coisa de país em dificuldade.
E aí precisamos lembrar o seguinte, que essa falta de consolidação do poder gera expectativas negativas. A economia se movimenta por expectativas. Expectativas ruins fazem com que a economia afunde. Expectativas boas fazem com que a economia cresça. Então, fique claro isso. As expectativas é que movimentam a economia, para cima ou para baixo. E a falta de consolidação do poder, essa discussão sobre consolidação do poder, tem esse caráter de trazer expectativas negativas e insegurança social, econômica e política. Essa aqui é uma avaliação sobre a taxa de desemprego no Brasil e nos Estados Unidos. Como eu falei, a insegurança jurídica, a inflexibilidade da nossa legislação trabalhista, ou a falta de flexibilidade, é uma das responsáveis aos altos índices de desemprego que o Brasil tem. Em vermelho, o desemprego nos Estados Unidos. Em verde, no Brasil. Mas eu queria chamar a atenção, de abril, aqui nesse momento, para abril e dezembro. A taxa de desemprego nos Estados Unidos mais alta do que no Brasil, com uma expectativa de chegar a 19,5%. Só que no Brasil a expectativa é chegar a mais de 20% e com tendência a piorar. Mas vamos analisar o que está acontecendo em maio. Em maio, houve uma reversão na queda na taxa de desemprego nos Estados Unidos. Por que houve essa revisão? Porque lá foram tomadas, mesmo com todo o problema político que lá tem, lá foram tomadas políticas econômicas de recuperação de emprego, de apoio aos negócios, mas políticas efetivas. O dinheiro chegou aos negócios, o dinheiro chegou para recuperar a economia. No Brasil, nós tivemos algumas políticas que foram adotadas depois de muita discussão. E o que aconteceu em relação às políticas? Existe dinheiro nos bancos e empresas precisando de dinheiro, mas nós não conseguimos fazer com que esse dinheiro chegue até as empresas. Eu vou falar depois sobre isso, até do papel do SEBRAE e das associações comerciais em relação a esse problema dos financiamentos. Aqui, nós pegando de abril de 2019 até março deste ano, mostrando o desempenho do comércio. Veja que antes da pandemia a economia já estava inconsistente, altos e baixos, mas a pandemia escancarou o problema econômico. Em março nós tivemos menos 2,5% do desempenho do comércio. A indústria continua com a mesma situação oscilatória, mas em março ela tem menos 9,1%. E o serviço, menos 6,9%. Faltou o que aqui? Faltou um projeto econômico consistente de apoio a negócios. Apoio a negócios significa apoio a emprego. Apoio a emprego significa manter o poder econômico das pessoas para comprar, ou seja, manter consumidores. Faltou essa consistência numa necessidade premente. E aí tem um aspecto que eu quero chamar a atenção. A minha linha a minha linha de raciocínio econômico é ortodoxa. Ou seja, é da economia tradicional, mas em momentos como esse, de pandemia, em momentos de altas crises, não dá para tratar a economia da forma que se trata em situações convencionais. É preciso ter medidas heterodoxas, ou seja, medidas que não são normais, que não são aplicadas em situações normais de economia. 860 mil vagas perdidas no último mês. 860 mil consumidores que escoaram pelo ralo e que estão deixando de comprar da sua empresa. Então, nós precisamos urgentemente de medidas que modifiquem esse quadro. Mas o interessante também é o seguinte, é preciso que você tenha a percepção dessa situação econômica que nós estamos vivendo para adotar na sua empresa medidas que permitam uma mudança, uma recuperação da sua empresa, inclusive aproveitando a situação econômica que nós estamos vivendo. Lembre-se que toda crise
é momento de grande oportunidade. Os melhores negócios acontecem nas crises. Aproveite a crise, eu vou dar alguns exemplos de empresas que, na crise, conseguiram reverter o quadro econômico. Aqui, só para a gente terminar, eu estou mostrando aqui a população abaixo da linha de pobreza. Nós tivemos de 2099 até 2005 uma redução do número de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza. Depois começou a cair, isso mostrando que a economia nossa já vinha enfrentando problemas. Em 2016, desgraçadamente, o número de pessoas que está abaixo da linha de pobreza aumenta drasticamente e permanece até 2019. Um outro ponto que eu quero falar é sobre o PIB. Há uma estimativa, de crescimento negativo do PIB. O que significa crescimento negativo do PIB? Que o Brasil, ou os países, eles não vão crescer ou vão perder dinheiro. O Brasil, ele é o segundo a região com a maior queda do PIB. A primeira é a zona do euro. O Brasil está em segundo, o México em terceiro e a Argentina em quarto. Mas observe, a Argentina é um caso particular. E por que eu estou chamando de particular? Porque a Argentina vem com problemas econômicos já há bastante tempo, inclusive afetam o Brasil. Mas vamos pegar aqui a zona do euro, o Brasil e o México. O México, inclusive, teve PIB negativo, né? No ano passado. O Brasil teve uma situação um pouco mais confortável. A zona do euro, a previsão para 2021 é de 4,5% de crescimento, ou seja, vai começar a anular essa queda de 9,1%. No México, de 3%, começa a anular o menos 7,5%. E o Brasil, 2,2%. É uma taxa muito baixa de crescimento para tentar anular o problema que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Esse era o panorama, com alguns aspectos econômicos que eu pensei para a gente discutir hoje. No próximo vídeo, eu vou falar sobre alguns aspectos sobre a nossa região.